Eu vou ler aqui, tá bom? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu vou ler novamente, tá? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Evidentemente que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, está falando sobre promessas, e Deus, quando faz promessas, Deus cumpre todas as suas promessas, sempre. E ele está dizendo aqui, eu estou dando só um resumo, ele está introduzindo o capítulo 7, mas se você ler um pouquinho antes, você vai lendo, você vai perceber que o apóstolo Paulo está convidando todos nós para que nós tenhamos a consciência de que ele tem para nós um caminho melhor. Deus tem sempre para nós algo bom. Então, o tema proposto para a gente nessas próximas quintas-feiras, a caminho do melhor. Então, para estarmos prontos a caminho do melhor, o apóstolo Paulo está falando neste versículo, que eu vou chamar o versículo de texto áureo, ok? O texto áureo é o texto principal, mas nós vamos, como sempre, passear pelos textos bíblicos para entendermos essa proposta de Deus, a caminho do melhor. E Paulo fala que nós temos que nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito, ou seja, buscar a santidade, aquilo que eu chamo de desenvolvimento da nossa salvação. O desenvolvimento da salvação nada mais é do que estarmos sempre buscando essa conexão com o Senhor, e no momento em que buscamos essa conexão, desejamos essa conexão, o nosso corpo agradece, a nossa alma agradece, o nosso espírito agradece. Estou aqui falando para dicotomistas e tricotomistas, ok? Então, na verdade, o que fica forte em nós? O nosso todo, ok? Então, vamos orar? Essa é a introdução e eu quero orar com vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós rogamos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Rogamos que Ele seja o único a falar e nos dar o entendimento, nos instruir, nos ensinar através deste sermão. Em nome de Jesus, amém. Então, você está sabendo que 2 Coríntios 7:1 é o texto áureo. Todos nós estamos seguindo um caminho. Todos nós. Sejamos jovens, crianças que acabaram de sair daqui para o departamento infantil, pessoas mais idosas como este que vos fala, não é? Todos nós, ricos, pobres, todos nós estamos seguindo um caminho. Nós estamos seguindo um caminho. O que acontece hoje é que nós estamos numa situação de tanta mudança no planeta, e essas mudanças que chegaram, vieram para ficar, e teremos muito mais mudanças pela frente. O que leva a essas mudanças, essa correria toda, faz com que as pessoas muitas vezes não tenham a consciência de que cada dia nos deixa mais próximos da eternidade. Cada dia que a gente vive, a gente está mais próximo da eternidade. E a glória mais maravilhosa está preparada para aqueles que creem em Jesus, que podem se considerar filhos de Deus. A palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, é filho de Deus quem recebe Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Alguns estão a caminho de carro, e o carro geralmente tem uma boa velocidade. Outros estão a caminho de bicicleta.
Mas isso aqui não é o caso agora, mas é só um comentário, não é? A verdade é que hoje, dia 11 de maio de 2023, estamos um dia mais próximos do nosso alvo de fé do que ontem. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, você não precisa ficar procurando, você pode anotar, você tem um bloquinho agora de anotação, você pode anotar o texto e depois você vai ler, ok? Olha o que o apóstolo Paulo diz, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. A cada dia que nós estamos ficando mais velhos, cada dia nós ficamos mais velhos, nós não podemos impedir isso, nós não podemos mudar isso, nós estamos nos encaminhando para a glória. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,9, estamos nos aproximando do melhor de tudo, a caminho do melhor. Nós estamos nos aproximando a cada dia que passa do melhor de tudo que Deus tem para nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Trata-se da verdade descrita em Hebreus 11:16. Eles esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Nós temos uma cidade preparada para a gente. Nós temos algo bonito, temos uma pátria celestial. Estamos caminhando para cada dia para essa pátria celestial. Estamos a caminho do melhor de Deus para nós. O apóstolo Paulo descreve esta verdade da seguinte forma em 2 Coríntios 5, de 1 a 2. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. E não acontece isso? Quando eu li esse texto, e quando eu leio esse texto, a gente sabe que essa habitação temporária, na verdade, é o nosso corpo. A cada dia nós vamos ficando mais velhos, a cada dia mais limitados. Mas olha que coisa linda, Deus tem um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. E eu me lembro muito da minha avó. Eu me lembro da minha avó com 97 anos de idade. Aí a pessoa, quando começa a ficar com muita idade, eu não sei se vocês já perceberam, e eu vou falar para vocês que eu também com 61 já mudei bastante. Tem certas coisas que já não tem mais o mesmo significado para a gente. Sabe o que significa isso? Que você está a caminho do melhor de Deus. Você que tem Jesus dentro de si, está a caminho do melhor de Deus. Então, na verdade, como somos a imagem e semelhança de Deus, nós gememos. No nosso espírito, nós desejamos ser revestidos dessa habitação celestial. Nós desejamos, no fundo, estar com Jesus. Olha o que diz aqui em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo: desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. O apóstolo Paulo falou isso aos filipenses, e eu queria dizer para você hoje, isso também vale para a gente. Sabe por quê? Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu sei que nós estamos passando por situações difíceis, há momentos em que a gente às vezes fica até numa angústia, é um negócio chato. Poxa, quando é que vai passar isso?
Mas eu quero reafirmar essa verdade de Deus para você, que Deus tem o melhor para você e que nós estamos a caminho do melhor. A caminho do melhor. Caminhando como salvos ou sem esperança. Isso é algo para a gente pensar muito bem. Estamos de acordo aqui que nós estamos a caminho. Estamos a caminho da nossa pátria celestial. Há uma grande questão aqui. Qual é o nosso destino? Essa é uma pergunta crucial. Para aquele que recebeu Jesus, para aquele que tem Jesus dentro de si, para aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz, de que ele é um pecador e necessita de um Salvador, isso é maravilhoso. Mas para aquele que não tem Jesus, é terrível, na mesma proporção. Isaías 21:12 diz que quando amanhã raiar, continuará sendo noite. Já imaginou um negócio desse? Vai raiar o dia, mas o dia não chega. É algo terrível, não é verdade? Isso significa que quem não crê em Jesus está a caminho da experiência mais horrível que um ser humano pode ter. E Jesus deixou isso explícito no seu ensino sobre o rico e Lázaro. Lembram que nós conversamos aqui a respeito? E eu fico parando para pensar, e toda vez que eu abordo alguém para falar sobre a eternidade, sobre o caminho, sobre Jesus, eu sempre cito isso. Meu querido, não saia dessa vida sem Jesus, porque é uma coisa que vai ser para sempre, não vai ter volta. Não vai ter uma segunda vez, não vai ter uma segunda chance. O Salmo 49, 17 a 21, descreve um homem que experimenta a glória na terra, mas seu fim será terrível. O caminho do incrédulo é largo, como está escrito em Mateus 7,13. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela. Muitos estão a caminho deste fim. Salmo 73:12 diz o seguinte: os ímpios são assim, são felizes na terra e enriquecem, mas como seu fim chegará rapidamente. Por que está falando isso? Irmãos, vocês sabem que eu tenho pensado muito na minha vida. Eu tenho conversado às vezes com a minha esposa, que eu amo mais a cada dia. E eu digo para ela, amor, a gente sempre está junto. Estamos aqui, eu e ela e eu. Mas eu falei, já parou para pensar? Estou com 61. Daqui 9 anos eu estou com 70. Se eu chegar lá, aí eu parei para pensar, mas daqui 10 eu estou com 71. E mais um pouco eu estou com 80. Nossa, como passou rápido. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava brincando de guerra de mamona, aqui, atrás, onde está passando o trem hoje. Parece que foi ontem que eu caí no Corre do Rincão. Olha que coisa. Vocês compreendem? Minha mãe deve estar ouvindo isso agora. Porque na época eu não podia falar um negócio desse, não era nem doido de falar um negócio desse. Mas olha que coisa, tudo passa muito rápido. O fim chega rápido. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é o seguinte: nós estamos caminhando para o melhor, mas só caminharemos para o melhor de Deus se estivermos salvos. Se nós não estivermos salvos, nós estamos caminhando como pessoas que não têm esperança, que depositam toda a sua energia, todo o melhor de si para aquilo que é perecível. Há pessoas que enriquecem, há pessoas que conseguem progredir muito na vida, mas vivem para isso. E me fez lembrar quando eu estive uma vez na Praia da Cigarra. Eu gosto de praia. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de mar. Eu estava ali com a Lucimara,
sempre eu e ela e eu. E estivemos ali na frente de uma mansão. E colocamos ali nossa cadeirinha na sombra, não é? Uma sombra gostosa, uma praia muito boa. E fizemos amizade com o caseiro, porque onde a gente vai, a gente não pode ficar carrancudo, a gente tem que procurar fazer amizade, conversar, aproveitar todas as oportunidades para mostrar o caminho melhor, ok? E aí, tinha aquela famosa manga coquinho, não sei quem gosta de manga aqui, e a mangueira estava repleta de mangas. E aí, amizade vai, amizade vem, papo vai, papo vem, daqui a pouco vem um monte de manga, a gente apertando ela e batendo um papo. E eu conversei com ele, falei, rapaz, e o patrão aqui, quando é que ele vem? Ele falou, não vem, ele não tem tempo. Vocês compreendem? Uma casa linda, maravilhosa, pensa numa coisa bonita. Em frente ao mar, você sai, você está na água, a pessoa não desfruta. Porque não tem tempo, porque a energia dele está aqui como um ímpio, agindo como um ímpio. E nós vamos chegar num ponto das virgens prudentes e tolas. Há muito crente que tem agido como uma virgem tola. Às vezes a gente deposita o nosso melhor naquilo que é perecível. Estamos investindo de forma errada. E a gente esquece que tudo passa muito rápido. A palavra diz que eles vão sucumbir. A palavra diz que terão um fim assustador. E eu quero perguntar para você que está aqui pelo canal, que caminho você está seguindo, meu querido? Que caminho que você está seguindo? Você está seguindo aquele com um destino maravilhoso ou você está seguindo aquele que tem um destino terrível? Cada hora e cada dia nos deixam mais próximos dessa realidade. Então, eu convido você a não procrastinar. Não adie o que você pode fazer. Depois eu faço. Você está percebendo que você tem algo que diz para você, faça. E você pega, não, amanhã eu faço, depois eu faço. Às vezes é um telefonema, às vezes é um abraço. Um abraço. Hoje eu tive a oportunidade de abraçar o Wagner. Eu falei, Wagner, um abraço aqui, Wagner. É bom, não é? Um abraço é gostoso. Eu não posso abraçar agora, essa coisa não. Isso não é coisa de homem, homem não pode abraçar. Sabe, esse tipo de coisa, gente. Tem que abraçar de forma respeitosa, não é? A gente tem que abraçar. Então, esta pergunta eu faço para você. Que caminho você está seguindo? Porque cada hora e cada dia nos deixam mais próximos dessa realidade. Você pode chegar a um destino maravilhoso, e eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, você que está entrando pelo canal aí, que está no canal e que vai entrar no canal, você pode chegar a esse destino maravilhoso se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse convite Deus está fazendo para você neste momento. Por quê? Porque nós estamos a caminho do melhor de Deus. E Ele quer que você também esteja a caminho do melhor. Desde que o pecado entrou no mundo, por causa dos nossos pais, no passado, Ele providenciou o antídoto. E Ele providenciou o melhor. O desejo de Deus é que nós estejamos novamente desfrutando desse melhor e um dia estaremos. Porque Ele prometeu que novos céus e nova terra, haverá novos céus e nova terra. Ele vai restabelecer tudo como deve ser, como sempre deveria ter sido e sempre foi, não é? Então, nós precisamos escolher o melhor e o melhor é receber Jesus como Senhor e Salvador. A caminho do melhor. Caminhando como virgens prudentes ou tolas. Não existem só aqueles que não creem em nada, como também aqueles que caminham com uma fé errada. Porque tem pessoas que não creem em nada,
mas há também pessoas que caminham com uma fé errada. E é claro que hoje, pastor Guilherme, e eu convido você, meu amigo pastor, a não perder isso de vista. A fé está errada, nós temos que dizer que está errado. Nós temos que dizer que a Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática do cristão. Nós temos que continuar dizendo que salvação só há em Jesus. Ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. E nós temos que continuar pregando a fé verdadeira. E a fé verdadeira é aquela que é firmada na cruz do Calvário, firmada no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você talvez já conheça Mateus 25, já tenha lido, que conta a parábola das 10 virgens que pegaram suas lamparinas e foram encontrar-se com o noivo. A palavra diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. Todas estavam a caminho de encontrar o noivo, sim ou não? Todas estavam a caminho. Porém, para algumas haveria um fim maravilhoso e para outras um fim assustador. Todas tinham lamparinas, sim ou não? Todas elas tinham lamparinas. Isso mostra que por fora, prestem bem atenção nisso, todas eram iguais. Todas por fora, todas elas estavam com a lamparina. E elas tinham o mesmo destino. Qual era o destino? Encontrar-se com o noivo, ok? Mas olha o que diz a palavra de Deus, mas apenas 5 levaram azeite. A diferença está aí. Somente 5 levaram azeites. Ou seja, umas tinham vida, ou seja, comunhão com Jesus. Somente tem a verdadeira vida quem é aquele que está conectado com Jesus. E foram reconhecidas por ele. E as outras não tinham essa comunhão. E os irmãos vejam no ensino de Jesus que no final elas foram reconhecidas por ele? Não foram reconhecidas por ele. Por quê? Faltava a conexão interna com Jesus. E nós estamos nesse tema da conectados com Deus. Faltava essa conexão. E olha o que disse Jesus: não as conheço. Sabe essas 5 virgens que estavam sem azeite? São cristãos de fachada. O cristão de fachada é aquele que não tem azeite. É aquele que não tem essa conexão. E Jesus disse para aquelas que não tinham o azeite: não as conheço. Eu quero perguntar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, como está a sua comunhão com Jesus? Como está a sua conexão com Jesus? Eu vou dizer uma coisa para você, que eu não estou aqui falando de aparências, porque nós vivemos num mundo de aparências hoje. Valorizamos muito aquilo que é aparente, não é verdade? A gente valoriza as aparências, mas Jesus não olha a aparência, Jesus está olhando se você tem azeite. Afinal de contas, as lamparinas estavam aí, não estavam? Todos nós temos uma lamparina. Você também tem uma lamparina. A pergunta é: tem azeite? O essencial é o azeite. E para aquelas queridas 5, estava faltando azeite. Filipenses 3,18 diz: pois há muitos, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Estão caminhando junto com os verdadeiros cristãos, mas são inimigos da cruz. Não são um com Jesus. Há necessidade de detectarmos, pastor Guilherme, e só vencemos isso na oração. Quando a gente detecta, e geralmente o pastor detecta isso, ele está à frente de um rebanho, ele percebe quando nós estamos, e isso machuca muito o pastor.
O pastor sangra muito com isso. Ele percebe quando há muitos que caminham com verdadeiros cristãos, parecem cristãos, estão com a lamparina, mas na verdade o que o apóstolo Paulo diz é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus disse para aquelas 5 que estavam com a lamparina, mas sem azeite: não as conheço. Eu amo Jesus. Jesus não é político. Não fica fazendo média com ninguém. Ele vai na lata. Ou é ou não é. É isso. E Paulo, eu sou fã de Paulo. Porque Paulo também experimentou muito. E Paulo está dizendo aqui com lágrimas. E fala que são inimigos da cruz. Por quê? Se você só vive uma aparência de cristandade, você não tem azeite, você não dá fruto, cadê a tua conexão? Compreende? Então o inimigo da cruz é aquele que atrapalha a obra do Senhor. Como disse uma amiga minha, que já está com o Senhor, uma missionária, são os que estão perto do reino. O perto do reino, ele tem a aparência do reino, mas ele não é do reino. Que Deus tenha misericórdia. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. E eu termino hoje aqui. Nós devemos caminhar esperando pelo Senhor, amando o Senhor, ansiando pelo Senhor, porque nós estamos vivendo hoje dias, e eu fico às vezes pasmado, sabe? Pasmado. Isso me deixa assim, eu falo, como é que pode? Crentes que parece que não querem sair dessa vida, eles querem ficar aqui. A vida é aqui. Não, a vida não é aqui. Nós estamos a caminho do melhor. Então, queridos, que nós possamos amar o Senhor e ansiar pela volta do Senhor. E quem está em comunhão com Ele é preenchido pelo desejo de estar com Ele para sempre. Quem está em comunhão com Ele é preenchido pelo desejo de estar com Ele para sempre. Eu quero ficar com esses 2 tópicos hoje. Tudo bem para vocês até aqui? Quinta-feira que vem, nós continuamos a caminho do melhor. E a pergunta, caminhando em que direção? Para a próxima quinta-feira, tá bom? Quero agradecer pela companhia de vocês e agradecer a Deus pela oportunidade de trazer este estudo. A gente sempre separa alguma coisa que fala ao nosso coração e, evidentemente, que o Espírito Santo interage conosco. E eu quero terminar repetindo mais uma vez o nosso textuário. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Preparemo-nos para nos encontrar com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Meus queridos, vamos nos colocar em pé.